Tema 4, vamos lá? Boa tarde a todos. Vamos continuar estudando o material Caderno do Aluno. Nós estamos ainda no volume 1, é o último tema, ok? Então, nós vamos tratar do Brasil e a economia global, sobre os mercados internacionais. Para compreender a participação do Brasil no contexto internacional, na atual fase da globalização, lembrem do conceito de globalização, que trata sobre uma relação mundial, uma relação política, geopolítica, estabelecida em âmbito mundial. Então, quando vários países estabelecem acordos econômicos, relações de compra e venda, isso seja no âmbito cultural, social, religioso, estético, musical, aí está estabelecidas as relações globais entre os países do mundo, mediado sobretudo pelos meios de comunicação, pela velocidade das redes de internet proporcionadas pelos satélites, que são capazes de captar as informações e transferi-las através de um sistema de informação global, assim como os cabos de fibra ótica, que atravessam os oceanos, então transferem informações através dessas redes de internet, de comunicação. Então, na atual fase da globalização, é necessário reconhecer que, se por um lado a globalização traz as vantagens de um mundo interconectado, com maior acesso a produtos, serviços e tecnologias das informações, por outro, tem sido bastante criticada por aumentar as desigualdades sociais, o desemprego, o crime organizado e a degradação ambiental, entre outros fenômenos. Tais fatores estão diretamente relacionados às disputas comerciais enfrentadas entre os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento. Lembre das relações estabelecidas entre esses países. Os acordos econômicos devem favorecer todos os países, o qual compõem os blocos econômicos. Todavia, acaba sendo privilegiado os países que ditam as regras nesses blocos econômicos, os países mais poderosos e fortes, né, economicamente, que possuem mais recursos econômicos, tá certo? Então vamos lá. Parágrafo 2. A partir da implantação do Plano Real, a queda da inflação, a redução do déficit, a abertura comercial, o setor de informática mais liberal, as negociações da dívida, privatizações e o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul em 1991, viabilizaram as condições necessárias para o Brasil passar a fazer parte mais efetivamente do mercado internacional. Então, a formação desse bloco econômico entre os países aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, Venezuela, Brasil, Paraguai, favoreceram essas relações entre esses países, diminuir as taxas de importação e exportação. Assim, nós, de alguma maneira, favorecemos esses países a um crescimento, a um maior desenvolvimento econômico, as suas economias, de maneira em geral. O Brasil, ele saiu de uma balança deficitária, ou seja, de quem compra mais do que vende, isso produtos produzidos no Brasil, passando a ter superávites constantes e aumentando os investimentos estrangeiros. Ou seja, o Brasil passou a vender muito mais do que comprar mercadorias produzidas em outros países. O volume das transações comerciais cresceu significativamente. Nesse contexto, a evolução econômica fica mais favorável, aumentando os incentivos em pesquisas e novas tecnologias, com produtos melhorados pelas demandas do mercado. Então, a gente pensa que esse texto foi elaborado especialmente para São Paulo Faz Escola. A gente descobre que o Brasil, a partir de 1991, teve um favorecimento no seu mercado econômico, com constantes superávites por favorecimento da venda das suas mercadorias, ao invés só de importação de produtos. Automaticamente houve um incentivo no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Nesse período, quem estava no governo, aí cabe uma pesquisa. Quem estava no governo em 1991? Quem era presidente do Brasil? Ok? Atividade 1. Após a orientação do professor, a professora, responda as questões a seguir. Imagem ao lado, trata a balança comercial. Ao assistirmos os telejornais, deparamos com reportagens que apresentam os resultados da balança comercial. Com base nos seus conhecimentos, observe a imagem a seguir e explique o que é balança comercial. Então,
está relacionado ao superávit, ao déficit, à venda, a maior venda de produtos e mercadorias e também quando você não consegue vender esses produtos produzidos no seu país. Então, se eu vendo mais do que compro, eu tenho um superávit. Se eu compro mais do que vendo, eu tenho um déficit. Ok? E aí está a balança comercial, deficitária ou com superávit. Ok? Alguns economistas ou repórteres renomados no país, ou seja, pessoas com um nome muito conhecido, socialmente e midiaticamente falando, apresentam os resultados da balança comercial, destacando apenas os números e as mudanças do mercado. Dessa forma, esses resultados impactam diretamente no dia a dia das pessoas. Assim, índice e fatos econômicos dizem muito sobre como ficará a sua vida, sejam esses fatos positivos ou negativos. A partir dessa reflexão, escreva no seu caderno como os resultados da balança comercial interferem em nossas vidas. Então você aí, depois da reflexão, vai escrever no caderno sobre quais são os benefícios do Brasil vender mais mercadorias produzidas aqui do que comprar mais. Explique utilizando situações do cotidiano como exemplos. E aí você pode pegar qualquer exemplo, um exemplo de vender, por exemplo, suco de laranja. Então a gente vende, São Paulo é o maior produtor de suco de laranja do mundo, importa para a Europa e para os Estados Unidos. Todavia, nós vendemos suco de laranja é muito barato, um litro de suco de laranja, enquanto nós importamos notebooks dos Estados Unidos da Apple. Cada notebook que tem 2 quilos, 3 quilos, 2,5 kg, vai custar 4, 5 mil reais, enquanto um litro de suco de laranja, que tem 1 quilo aproximadamente, aí vale uma conversão de medida, vai ser vendido a 2 reais, 1 real importado. Então, aí está, apesar de sermos o maior importador de suco de laranja, nós estamos em déficit com relação à balança comercial. Por quê? Porque nós importamos um produto muito barato, com baixo valor agregado, enquanto os países ricos, com alto nível de desenvolvimento científico e tecnológico, vendem produtos com alto valor agregado sobre as suas mercadorias, como são notebooks, celulares, tablets, e isso faz com que favorecer as suas economias e enriquecê-los mais do que aos nossos países. Questão número C. Para entender com maior facilidade o que é a balança comercial, primeiramente, é preciso definir alguns conceitos da área de economia. Escreva no caderno o que significa exportação, vender mercadorias. Importação, comprar mercadorias. Superávit comercial, vender muito ao invés de comprar produtos de outros países. E déficit é quando nós vendemos muito pouco e compramos muito mais, ok? Então, atividade número 2. Leitura e análise de texto e tabela. Desde o início da sua formação, o Brasil foi concebido com a intenção de produzir para exportar. O Brasil colônia produzia quase que em sua totalidade para a metrópole portuguesa e suas nações amigas. Foi assim com o açúcar, o algodão, com a borracha, a mineração e com o café. Com a evolução histórica e econômica mundial, continuou evoluindo e cada vez mais inserido nesse processo que chamamos hoje de globalização. Então, parte-se do princípio que a globalização já existia, ela só foi conceituada a partir de 1980 com o surgimento da internet, sobretudo com as ideias propostas pelo professor Milton Santos, um geógrafo importante. O Brasil já estabelecia relações interculturais com Portugal, com os povos da África que estavam aqui escravizados a partir de 1530, com os senegaleses, com os congoleses, com os nagôs, iorubás, bantus, alçás. Então havia uma miscigenação já do povo, uma inter-relação, uma troca de cultura, assimilação, acomodação de outras informações, cultura, religião no Brasil a partir de 1530. É importante pensar também que o Brasil, em pensar como foi o processo de colonização de vários países do mundo, a gente sempre estabelece aquela relação que os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Os ingleses foram morar lá, desenvolver a vida. Havia alguns pequenos locais de exploração, mas a grande maioria era povoamento, enquanto o Brasil foi estritamente para explorar, para retirar os nossos recursos e riquezas que haviam disponíveis em nossa flora botânica, ok? Então,
isso, de alguma maneira, fragilizou as relações no Brasil. As relações de trabalho, as relações sociais, as relações étnicas, as relações culturais, as relações religiosas, né? Se impôs a cultura do mais forte. Não significa que a cultura do mais forte esteja errada. É importante pensar relativamente, ok? Partindo da sua cultura. O Brasil possui hoje uma grande diversificação com relação aos países compradores e fornecedores do mercado mundial, com destaque para a China, os Estados Unidos, a Argentina e a Alemanha. De acordo com os dados do Ministério da Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, os principais parceiros comerciais do Brasil são mostrados na tabela a seguir. Então, quais são os principais parceiros do Brasil nos exportadores? Olha lá, principais exportadores do Brasil em bilhões de dólares, né? Em 2006. Esses serão os exportadores. Aqui eu tenho os principais importadores para o Brasil em bilhões de dólares. Então, quem importa a mercadoria... Então, é meio que uma relação de troca, de compra e venda, né? Veja que os Estados Unidos, a China, tanto exporta como importa do Brasil. A Alemanha, a Argentina. A Holanda importa produtos da gente. Ao contrário, nós exporta e nós não importamos deles. Nós não compramos nada da Holanda. Então, está o valor em bilhões e a participação. Está aqui a Holanda, ok? Número 4. Enquanto a Coreia do Sul importa produtos para o Brasil, principais importadores para o Brasil, nós não exportamos para eles. Então aí você vê dentro da tabela essa variação. A tabela 1, principais parceiros comerciais do Brasil. Com base na leitura do texto da tabela, responda as questões abaixo. Em seu caderno, por meio de uma tabela, organize os países considerados os principais parceiros comerciais do Brasil por continente. Então, você pode pegar o continente sul-americano, a partir dessa tabela, vamos usar essa tabela. Então, quais são os países aqui que fazem parte da América do Sul? Argentina, o Chile. Então, eu tenho 2 países, você pode colocar o valor em bilhões e a participação, a porcentagem, ok? Depois você vai pegar a Ásia. Você pode pegar o Japão, pode pegar a China, ok? A Índia. Depois você pode pegar a Europa. Então, Itália. Você pode pegar a Alemanha, a Holanda, ok? América do Norte, tem os Estados Unidos e o México, tá certo? Vamos para a questão B. Dentre os maiores compradores importadores do Brasil, quais continentes se destacam com os maiores volumes em dólares em ordem decrescente? Então, de cima para baixo. A gente tem a China, depois a gente tem os Estados Unidos, ok? São parceiros importantes, parceiros comerciais. Questão número C. Alguns continentes não aparecem nessa lista. De acordo com suas hipóteses, por que ocorre essa situação? Talvez porque esses continentes, assim como a África, são países muito mais que importam produtos do que exportam, ou são utilizados como economias agricultáveis, ou seja, são países que são utilizados para produzir produtos agrícolas, assim como o Brasil em boa parte do seu território ainda. Bem, cabe a você também sua reflexão. Eu falei pouco sobre os temas, mas acabou a apostila, o caderno de número 1. Nós iremos para o caderno de número 2, ok? Então, fiquem atentos aos novos vídeos, respondam na verdade as perguntas em seus cadernos, respondam com lápis ou caneta, depois retirem uma foto e postem no seu nome lá na plataforma do Classroom, na sua série correspondente na disciplina de Geografia, ok? Obrigado, boa tarde a todos, até logo.